Queridos irmãos, queridas irmãs que nos assistem, nós chamamos a todos bem-vindos, bem-vindas nesse momento de reflexão que acontece todas as quarta-feiras, com transmissão aqui pelo Face da Igreja Evangélica Luterana de Uberlândia. Nós hoje vamos refletir sobre o Salmo 150. O Salmo 150 é um salmo de louvor. Os últimos salmos da Escritura Sagrada são salmos de louvor. Depois dos salmistas cantarem as maravilhas de Deus, depois os salmistas poeticamente e de uma forma bastante profunda que toca os corações terem buscado o Senhor, louvado o Senhor, refletido no Senhor, o livro dos Salmos, o conjunto de Salmos termina com esse Salmo 150 num grande final assim de louvor. E assim é na nossa vida. Nós fomos tão abençoados por Deus, e aí quando eu falo nas bênçãos de Deus, eu não simplesmente me reporto aquilo que a gente ganhou da vida, como os bens materiais. Não me refiro também simplesmente à saúde que eventualmente temos, nem me refiro à família maravilhosa que cada um tem, mas eu quero me referir em especial às maravilhas que Deus fez ao nos entregar o seu Filho Jesus, e com Ele, com a obra dele, ter derramado sobre nós a graça da sua misericórdia, do seu amor, do seu perdão. Portanto, ano passado, me parece, nós refletimos sobre o credo apostólico. O credo apostólico é a grande confissão da igreja, ecumênico, credo ecumênico, apostólico, onde a igreja cristã, ela confessa sua confiança no único Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai nos criou e nos sustenta. O Filho Jesus deu sua vida por nós pela nossa salvação. E o Espírito Santo é que converte o nosso coração para que creiamos nisso. Nos justifica e nos santifica, no sentido de nós buscarmos agora a vontade de Deus e a praticá-la no dia a dia de nossa vida através do amor para com Deus em especial e para com o nosso próximo também, como uma consequência necessária disso. Portanto, Deus foi misericordioso em muitos sentidos. Ao Ele nos dar saúde e família, Ele foi um Pai. Ao Ele perdoar as nossas dívidas, Ele foi nosso irmão, Jesus, o Filho. E ao nos coroar com a bênção da fé e da esperança, e o resultado que é o amor, nós agradecemos ao Espírito Santo de Deus, que procede do Pai e do Filho, e que tocou nossa vida e fez toda a diferença do antes e depois, e do agora, e certamente também do amanhã. Portanto, esse é um momento de louvor. Eu sei que nós vivemos um contexto bastante duro, o contexto dessa doença horrível que tem ceifado quase 400 mil vidas aqui no país,
e deixado umas tantas hospitalizadas e muitas outras, inclusive, com algumas sequelas, que estão tentando assim se recuperar totalmente. Mas, ao mesmo tempo, nós percebemos a misericórdia de Deus presente mesmo na crise, ao Ele despertar pessoas, vocações, médicos, no sentido de se esforçarem, de se dedicarem com amor ao seu semelhante. Então, foi um momento também que nós vimos a mão de Deus. E aí nós agradecemos por isso. E certamente também vemos a mão de Deus ao agora termos à nossa disposição a vacina, que progride agora de forma um pouco maior, alcançando as faixas etárias um pouco menor depois de atingir especialmente as pessoas de maior risco. E nós temos toda a certeza que esse recorde de tempo do desenvolvimento das vacinas, e são algumas que já foram aprovadas, que esse tempo tão rápido também tem a mão de Deus, que abençoa pessoas dedicadas, esforçadas, profissionais sérios, que se dedicam à ciência e à pesquisa. A fé, ela depende também da ciência, é claro. A fé é algo que está acima da ciência, mas como Lutero diz, fé sem ciência é fanatismo, e não é fé, é fanatismo, é perigoso. O fanatismo é perigoso, seja ele em qualquer área, e principalmente perigoso na área da religião. Então a ciência, ela nos mantém sóbrios. Então, enfim, é por ela que Deus também nos abençoa. Deus nos abençoa através da natureza. Aliás, nós refletimos há umas 2, 3 semanas atrás sobre o Salmo 148. O Salmo 148 é um coro de aleluias. É um salmo que retrata de uma forma maravilhosa o culto rendido a Deus, não só pelos seres humanos, mas pela natureza como um todo, através da própria existência. Então o universo todo, particularmente o nosso mundo aqui, a atmosfera, a umidade do ar, de onde vem a chuva, a terra, os mares, as águas, as plantas, os seres marinhos e terrestres, juntamente com o ser humano, simplesmente por sua existência, formam um conjunto musical maravilhoso, um coro, conforme o Salmo 148 diz, um coro de aleluias. O Salmo 150 agora se concentra mais no louvor dos seres humanos. E mais especificamente, daqueles seres humanos que foram tocados pelo Espírito Santo e que agora sabem da salvação realizada por Deus em Cristo Jesus. Sabem disso. E sabem disso porque o Espírito Santo nos fez nascer de novo e fez com que nós compreendêssemos coisas que transcendem a razão e que se discernem espiritualmente, que são as coisas da fé, as coisas da palavra de Deus. E o Salmo 150, ele nos chama a um louvor e chega a aprofundar
esse louvor sofisticado através dos cantos, da música, dos instrumentos musicais e pelo talento, digamos assim, daqueles que fazem a música. Então esse Salmo 150 nós poderíamos dizer que ele é um salmo que também ressalta a importância dos nossos cantores, a importância dos nossos músicos, a importância daqueles que amam e que fazem música, e não necessariamente apenas a música sacra, é a música como um todo. Ela também pode ser um louvor a Deus, quando parte de corações que fazem disso uma atividade importante para a vida, para o bem e o benefício, evidentemente, das pessoas. Salmo 150 começa com uma palavra de louvor por excelência, louvor a Deus, quando começa com aleluia. Aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som de trombetas, louvai-o com saltério, com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de corda e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes, todo o ser que respira, louve ao Senhor, aleluia. Então os salmos eles terminam com uma grande orquestra, um grande coral, que louva a Deus por causa dos seus poderosos feitos. E os poderosos feitos de Deus exatamente são aqueles que nós nos referimos anteriormente quando falamos sobre o credo apostólico. O credo apostólico, justamente ele que é um primeiro, digamos assim, escrito doutrinário da igreja cristã, depois da revelação da Escritura Sagrada, e uma síntese do que está na Escritura Sagrada, para que nós possamos assim ter clareza sobre esse nosso Deus que nós servimos e amamos e no qual nós confiamos. Clareza que Ele é Pai, que Ele é Filho e que Ele é Espírito Santo. E nas características de cada uma pessoa da Santíssima Trindade é que estão os poderosos feitos de Deus. O primeiro deles, a criação de todas as coisas, e finalmente coroando essa obra da criação, Ele criou o ser humano, muito semelhante a Ele próprio, porque apenas o ser humano com a consciência de si. Mas não apenas criou, Ele também promete dar energia suficiente para que as coisas consigam subsistir, existir, viver. Por isso, o apóstolo Paulo aos gregos chegou a dizer que nele nós movemos, vivemos e existimos. E que estamos nele. Portanto, Deus não é apenas uma pessoa distante que criou todas as coisas e as deixou por conta. Não, Deus é a energia que faz o sol se levantar, que faz a lua receber maravilhosamente o brilho do sol, projetando-o maravilhosamente sobre a terra,
influenciando uma série de coisas, principalmente nas marés. É o poder de Deus também que faz com que os ventos circulem, façam a umidade circular e ser transformada em chuva e abençoar assim a terra de formas que ela possa produzir, continuando assim com a presença de Deus na semente, que a faz germinar, crescer e produzir frutos, para que todas as criaturas possam ter para o suficiente para se alimentar. Deus também circula pela nossa vida, pelo nosso coração, pelo nosso sangue, pela nossa mente, e faz com que o nosso coração bata e que a vida assim continue até o momento que Ele retira desse corpo a sua presença, levando consigo a cada um de nós então para o descanso eterno, para o aguardar da bendita esperança da vida eterna e da ressurreição dos mortos. Portanto, Deus é o Criador de todas as coisas e o mantenedor de tudo. E isso nós só entendemos pela fé. Impossível entender isso simplesmente pela razão. Jamais a ciência, com toda a sua pesquisa, vai poder comprovar a existência de Deus. Vai poder comprovar em laboratório que o mundo foi criado por Deus. Isso está fora do alcance da ciência. No máximo que a ciência pode desenvolver o pensamento é ir para as origens das coisas e concluir que há uma progressão, que há uma evolução, ou sei lá o que, mas jamais ir além disso e concluir que Deus esteve por trás desse processo. Portanto, esse é um maravilhoso feito de Deus. A nossa existência e a existência de todo o universo, particularmente a existência do meio ambiente que nos cerca e permite nossa sobrevivência, o qual juntamente conosco rende louvor a Deus, conforme o Salmo 148. Por isso sempre nossa preocupação com o cuidado, a preservação ambiental, porque ao nós destruirmos o ambiente que nos cerca, nós desafinamos esse coral de aleluia maravilhoso que existe através de um ambiente saudável, através de animais que existem com segurança e não corram risco de extinção. Portanto, Deus criou todas as coisas, preserva todas as coisas e em especial colocou o ser humano, que infelizmente ao cair no pecado, não só destrói a natureza, o seu ambiente, desafinando esse coral maravilhoso de toda a natureza, mas desafinando também o coro de aleluias do ser humano, através da violência, do ódio, do egoísmo, da falta de justiça, da desigualdade e da discriminação. Mas Deus teve o grande propósito, e aí entra o segundo grande feito dele, é a redenção do ser humano, é a redenção da humanidade ao mandar Jesus Cristo, o Filho. Esse é o outro grande feito de Deus, a restauração de todas as coisas. Primeiro, a restauração do próprio ser humano, através da conversão. Conversão essa possível e com substância, por causa da obra de nosso Senhor Jesus Cristo, que carregou sobre si nossas injustiças, pagou por elas, ressuscitou vitorioso, para que assim o perdão de Deus pudesse fazer parte de nossa vida. Finalmente, toda a natureza será remodelada,
quando a terra será transformada, no dia da volta de Cristo, todos ressuscitarão, os seres humanos ressuscitarão e a terra será transformada com todas as suas coisas, para que assim um céu novo e uma terra nova sejam construídos, ou melhor, reformados, para um ser humano também novo e reformado através da ressurreição. Esta é a fé que habita nos nossos corações, que nos estimula, que nos dá forças, que nos dá esperança e principalmente restaura o que foi perdido entre os seres humanos, que é o amor, embora ainda rodeado em nós por grande fraqueza, porque ainda não superamos as consequências do pecado no nosso interior, apesar das consequências eternas de condenação estarem superadas pela obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas aí, para isso, para ter essa consciência, entra o terceiro grande feito de Deus, não menos importante que os demais. O terceiro grande feito de Deus é a fé que Ele colocou nos corações dos seres humanos. E foi através do poder do Espírito Santo que isso aconteceu. Então hoje o poder de Deus continua acontecendo não só na manutenção das coisas, mas continua acontecendo também na restauração do ser humano através da fé, da esperança e as consequências, o amor. Então Deus continua atuando, em especial pelo poder do seu Espírito Santo. Então louvem a Deus, cantem a Deus com instrumentos de cordas, com tambores, com instrumentos de sopro, com pianos, órgão, violões, violinos, clarinetes, oboés, trompetes, trombone e todos os demais instrumentos de sopro, porque Ele fez maravilhas na nossa vida. E porque Ele fez maravilhas, nós dizemos, terminando essa nossa reflexão: todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Termina aqui conclamando não apenas o ser humano, mas toda a natureza. As plantas respiram, os animais respiram, o ser humano respira. Todos os seres que respiram, louvem o Senhor, louvem ao Senhor. E termina dizendo, e é o que nós queremos dizer, aleluia. Bondoso Deus, nós queremos te agradecer por teres manifestado o teu poder na nossa vida, por teres nos criado, nos mantido, por teres nos dado a fé e mantido também em nós acesa a chama da fé. Bondoso Deus, nós queremos também te agradecer que nesse momento de crise, de pandemia, tu estás presente também, nos protegendo, guardando e principalmente presente também com o desenvolvimento de vacinas que vão imunizar o povo para que possa viver com mais segurança. Nós lamentamos, ó Deus, e te pedimos que descansem em paz todas as almas daqueles que partiram, quase 400 mil brasileiros e muitos tantos outros pelo mundo afora. Esteja com teu consolo, com tua misericórdia, com tua graça, com os familiares
levando a eles o consolo do teu Evangelho. Bondoso Deus, nós queremos também te agradecer por irmãos nossos que tiveram problema do Covid, que foram contaminados. Aqui nós queremos lembrar dos nossos irmãos lá de Patrocínio, a Tatiana e o marido Alex, que contraíram o vírus, mas que já estão quase recuperados. Então nós te agradecemos, ó Deus, por isso. Nós intercedemos em favor desses nossos irmãos. Eles levaram para diante de ti suas aflições, lembrando principalmente das duas criancinhas, filhos do casal, e tu os protegeste e estão quase recuperados. Nós queremos também te pedir em favor de familiares do nosso irmão Alex, 2 irmãos dele, que também contraíram o Covid. Um inclusive está internado, uma cunhada também, e também funcionários da fazenda que cuidam no interior de Patrocínio. Bondoso Deus, esteja com os funcionários. Alguns funcionários inclusive estão gravemente internados. Bondoso Deus, nós colocamos todas essas preocupações, todas essas pessoas nas tuas mãos, para que assim o Alex possa retornar aos seus afazeres em sua fazenda junto com sua família. Bondoso Deus, nós te agradecemos também pelos outros irmãos que foram acometidos por essa doença, mas que conseguiram superar, foram nesse sentido protegidos por ti. E te agradecemos inclusive por aqueles que não superaram e que tiveram que partir, porque estão contigo. E que essa consciência amenize a dor daquele vazio das pessoas que perderam entes amados. Ó Deus, nós te pedimos isso e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém.